Eu sou o Matheus e eu vou apresentar o nosso trabalho de física. Nós utilizamos dois tipos de lâmpada, uma de 15 watts e uma de 70, um bocal, um fio de cobre de 2 milímetros, um estilete, uma tomada e um disjuntor. E uma madeira, e a fita isolante. Olá, eu sou o Thomas e eu estou aqui apresentando o nosso circuito de associação mista que nós fizemos. Na primeira parte da montagem aqui, a gente primeiro fez o desenho na madeira para ver todas as medidas dos fios e dos resistores onde vão ficar localizados no nosso circuito. Na segunda parte da montagem, a gente fez a furação na madeira para colocar os resistores nos devidos lugares. Assim a gente conseguia mais ou menos medir os fios. Na terceira parte da montagem, a gente acabou medindo os fios e cortamos eles nos tamanhos certos, de acordo com as medidas que a gente fez aqui na madeira mesmo. Na quarta parte da montagem, a gente acabou descascando os fios para fazer as ligações das resistências e ligando os outros fios para fazer a emenda. Ficou desse jeito. Nessa próxima parte da montagem, a gente acabou descascando os fios dessa forma para facilitar os nós na montagem. Então, nessas partes de ligação na ligação de paralelo, a gente fez esses descascamentos aqui para facilitar as ligações. Agora, com os nós feitos, passamos fita isolante no nó para acabar juntando e não tendo interferência ou coisa do gênero. E por fim, no nosso circuito, a gente coloca as lâmpadas para acabar ligando o circuito. Isso daqui é um C, ó. Olá, meu nome é Daniela e eu vou falar sobre a intensidade do nosso circuito misto, na qual se divide entre circuito em série e paralela, na qual, primeiramente, a corrente está fluindo, né, por todo o circuito, na qual a primeira lâmpada, com a intensidade total em 100, se divide na paralela, que é dividido em 3, e ao recorrer do circuito, na volta para a última lâmpada, a intensidade retorna por completo. Então, no circuito em série, quando é retirada uma lâmpada, o circuito é aberto, na qual não flui corrente para os demais segmentos do circuito, tanto em série quanto em paralelo. Quando eu coloco novamente a lâmpada do circuito, fecha novamente, funcionando as demais. A segunda parte, na qual o circuito é paralelo, que são divididos em 3, quando eu retiro uma lâmpada do circuito e deixo as duas outras ligadas, as outras duas lâmpadas elas se tornam mais intensas por conta da retirada dessa, porque se divide em menos partes, certo? Tornando-os mais intensas. Quando eu retomo a intensidade, retoma ao inicial, na qual é dividido em 3, ou seja, a intensidade é a mesma para as 3 partes. Quando retiramos a primeira lâmpada em paralela, o circuito continua se dividindo em série e paralela. Quando retiramos a segunda em paralela, o circuito se torna em série, na qual não se apagam, porque ficam em série, o circuito ficam girando os elétrons de forma contínua nesse sentido, sem passar por aqui. Olá, meu nome é Juan. Hoje estou aqui para falar
da intensidade da corrente elétrica no nosso circuito em associação mista. Então eu vou falar qual a corrente elétrica que passa tanto nos resistores que estão em série quanto nos que estão em paralelo. Olhando para o nosso circuito misto, vemos 2 resistores em série e 3 em paralelo. Usando o amperímetro, descobrimos cerca de 194 mA de intensidade de corrente elétrica passando pelo nosso circuito todo. Usando os conceitos de associação, sabemos que essa intensidade vai ser a mesma nos 2 resistores em série e vão ser divididas de acordo com as resistências dos resistores em paralelo entre si. Descobrimos que essa divisão faz com que passem 42 mA em cada um dos resistores em paralelo. Como eram 194 mA inicialmente e perdemos 42 3 vezes, significa que os resistores em paralelo utilizam cerca de 126 mA, fazendo com que a gente tenha uma perca de 68 mA ao todo no circuito, o que é comum, porque miliampere é uma medida bem pequena e todo circuito vai ter algum erro e vai fazer com que a gente perca alguma coisa. Pode ser na resistência do cabo ou em alguns nós. Quando se trata da resistência de nossas lâmpadas, utilizamos um voltímetro nelas para que pudéssemos obter sua diferença de potencial, para que assim, junto da intensidade da força elétrica que passa por cada uma, obtermos a sua resistência. Depois dos nossos cálculos, obtemos 381 ohms nas lâmpadas em associação em série e 1904 ohms em cada lâmpada na associação em paralelo, sendo que a resistência equivalente de todas é 634 ohms. Observação: todas as 3 lâmpadas em paralelo são iguais e usam tudo igual, tanto o fio como o bocal, logo a resistência delas vai ser igual também e a corrente que passa por elas vai ser igual. Por isso que a resistência equivalente foi somente dividir o valor de uma delas por 3. Olá, meu nome é Carolina e eu vim falar sobre a voltagem do nosso circuito. Bom, com a utilização de um amperímetro, nós calculamos as voltagens de cada uma das nossas lâmpadas. As em série, calculamos 74 volts em cada uma delas. Já as em paralelo, calculamos 80 volts em cada uma delas. Bom, o fato de ter dado exatamente 80 volts nas em paralelo se dá devido à distribuição de volts ser igual entre elas. Já a somatória dos volts terem dado 228, ultrapassando um pouco a nossa fonte, que era de 220, se dá devido à distribuição de energia. Sempre quando a distribuidora fornece energia, ela fornece um pouco acima de 220. Por quê? Em determinados horários do dia, existe mais ou menos usuários utilizando aquela energia. Ou seja, no horário em que nós calculamos os volts, não tinha tantos usuários utilizando. Por isso que nossos volts ultrapassaram os 220.